São como as rosas que criam os amores e o esperante que o vento logo levou. Pétalas embrutecidas deixam voar o perfume do sonho. Eu entrei na Universidade do Porto, mais propriamente na Faculdade de Economia do Porto, em novembro de 1976. Em novembro de 76 era 2 anos e muito pouco a seguir ao 25 de Abril e ainda menos a seguir a 1975, que foi, enfim, um ano violentíssimo do ponto de vista político. E, portanto, todos nós que entramos na faculdade nessa altura vivemos um momento muito especial, não vou dizer que é irrepetível, porque as revoluções volta e meia acontecem, mas um momento raríssimo em termos da própria história do país e, portanto, é um momento muito marcante. E tudo aquilo foi muito condicionado pelo pós-25 de Abril, por uma grande divisão entre esquerda e direita, e a esquerda e direita, a esquerda que estamos a falar é mesmo a esquerda comunista, não é aquele termo de esquerda hoje mais ligeiro, em que quase que a social-democracia pode ser de esquerda, não é bem isso, era a esquerda, era a esquerda radical, e portanto aquilo era violento, era mesmo violento às vezes em termos físicos. E, portanto, o curso era muito marcado por isso e a nossa ação também. À medida que o tempo foi passando, as coisas foram retornando à normalidade e a Universidade do Porto começou a recuperar a sua identidade, que de certa forma perdeu naqueles anos pós-revolução com divisões políticas que antes não existiam e depois também deixaram de existir. Essa cultura base da Universidade do Porto, quando eu cheguei ao fim do curso, em 1982, já estava outra vez em curso, digamos assim, e dentro de nós, tanto que, por exemplo, o meu cartão de visita, o meu e de outros, quando acabei o curso, eu pus Rui Fernando da Silva Rio, economista, entre parênteses, UP. E esse entre parênteses UP, que diga-se de passagem, eu não uso muito esses cartões, mas hoje se os fizesse não tinha coragem de tirar o UP, era assim, porque nós todos considerávamos que o UP é uma identidade e, acima de tudo, que o UP valia um pouco mais que as outras. Eu não sei se valia, mas para nós valia um pouco mais que as outras. E, portanto, de certa forma, quando saí da faculdade, eu tinha tirado um curso e meio. Um curso era o curso da Economia, normal, que na altura não tinha divisão em Gestão e Economia, portanto era um curso geral, tanto dava para a Economia como dava para a Gestão. O meio curso que eu tirei derivou de toda a ação, digamos assim, político-associativa. Eu fui presidente da Associação de Estudantes, fui até o primeiro presidente da Associação de Estudantes de Economia. Porquê é que eu digo o primeiro? Porque antes de mim, até pela natureza das coisas, não havia presidente, era um coletivo que geria a Associação de Estudantes. E, portanto, quando eu ganhei, pela primeira vez, houve um presidente da Associação de Estudantes. Fui da Assembleia de Representantes, fui do Conselho Pedagógico, e isto constituiu, de certa forma, não vou dizer um curso igual ao outro, mas uma espécie de meio curso, porque deu uma experiência muito, muito grande em termos já pré-profissionais, liderar equipas, liderar até, digamos assim, penso que seriam 2.000 e tal estudantes, não é? Portanto, liderá-los no sentido, nós na altura tínhamos taxas, índices de reprovações absolutamente brutais. Pelo Instituto Nacional de Estatística, nós tínhamos acesso a isso na altura, a Faculdade de Economia era a Faculdade de Economia que tinha mais elevada taxa de reprovações do país, daí também depois considerarmos que o curso era muito difícil e por isso muito, muito bom. As coisas não são exatamente assim, podem ser muito difíceis e não ser necessariamente muito boas, mas essa taxa de reprovações elevadíssima, em que nós dizíamos, e bem, não pode haver gerações e gerações e gerações de pessoas sem capacidade, quer dizer, o mal tem de estar de outra maneira, levou a que a Associação de Estudantes tivesse de contestar isso e, portanto, é aí que eu digo, aprender a liderar 2.000 e tal pessoas. E, portanto, digamos que o curso, que foi um instrumento absolutamente fundamental depois para toda a minha vida futura, como é lógico, até pela atividade que eu vim exercer, de gestor e depois em parte na política, o curso foi útil para as duas coisas. Eu quando fui 10 anos deputado, por exemplo. Não fui durante 10 anos o porta-voz do meu grupo parlamentar para a economia, mas porque entretanto intervalei com outras coisas, mas dos 10 fui para aí durante 8 anos o porta-voz do meu grupo parlamentar para a economia. Ora, isso naturalmente está ancorado em todo o conhecimento que eu tive na faculdade. Se eu não tivesse andado na faculdade de economia, se tivesse andado numa outra qualquer, na Universidade do Porto ou fora dela, obviamente que não tinha tido outro trajeto, tinha sido uma coisa diferente, podia ter sido deputado na mesma naquela altura, mas a tratar de assuntos diferentes, de coisas completamente diferentes. E como a economia hoje, para o bem e para o mal, tem um peso absolutamente fundamental nas nossas vidas, isso acabou naturalmente por ser determinante por aquilo que eu fui fazendo.
E depois também, quando cheguei à Câmara do Porto, aí já não tanto pela perspectiva da economia, pela perspectiva da gestão, naturalmente que digamos assim, os 12 anos que eu estive à frente do município do Porto estão muito marcados, em parte pela minha maneira de ser, como é evidente, mas também pela formação académica que eu tive, e daí que a componente da gestão da Câmara, uma coisa é a gestão da cidade, do ponto de vista mais político, outra coisa é a gestão da Câmara Municipal, está naturalmente muito marcada também por um certo perfil de gestor, que poderá estar em mim, mas que eu adquiri também na Faculdade de Economia do Porto. E daí, como digo, foi absolutamente fundamental e capital para toda a minha vida o facto de ter andado na faculdade, ter vivido, essa particularidade a seguir ao 25 de Abril, dessa luta política, mas depois também ter assistido ao fim dessas clivagens políticas e a passagem um pouco para a normalidade, em que, por exemplo, quer no Conselho Pedagógico, quer na Assembleia de Representantes, quer na Associação de Estudantes, começamos a tomar, digamos assim, a defesa dos estudantes e não exatamente a luta política. E isso aí foi também uma transição que, enfim, constituiu uma importância muito grande. A Faculdade de Economia, custa-me dizer que era a melhor Faculdade de Economia do país na altura da Universidade de Porto. Custa-me porque não tenho a certeza se era assim. Nós achávamos que era assim, não sei se em Lisboa ou em Coimbra achavam o mesmo relativamente às deles, mas que efetivamente era um curso que nos dava uma preparação interessante, principalmente do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático nem tanto, mas do ponto de vista teórico, de quando olhamos para um novo problema, termos capacidade de o conseguir equacionar e diagnosticar e procurar resolver. Enquanto que se fosse uma coisa muito prática, estávamos muito formatados para aquilo, saberíamos aquilo, mas perante uma inovação teríamos dificuldade. O curso poderia ser um pouco mais prático, mas onde ele era realmente forte era na componente teórica, e isso deu-nos uma preparação para isso, ou seja, para enfrentar situações novas e sermos capazes de a parametrizar, digamos assim, e depois tentar resolver. E depois, como digo, no fim havia, principalmente, eu para ser sincero, nunca fui um extraordinário adepto da queima das fitas, mas fui sempre contra o facto de se ter acabado com ela a seguir ao 25 de Abril por razões políticas, dizendo que aquilo era uma festa, não sei se chegaram ao ponto de dizer que era uma festa fascista, mas andavam lá próximo. E, portanto, eu ajudei, quando Presidente da Associação, a, digamos assim, recuperar esse espírito académico, como digo, não porque fosse daquilo que eu mais gostasse de fazer, mas porque achava absolutamente importante para a Universidade o relançamento através da tradição da queima das fitas. E com esse relançamento, que se iniciou ali por volta de 1978, 79, muito incipiente, mas foi começando a andar, começou a renascer outra vez ainda mais, como há bocado referi, o espírito global da Universidade do Porto, porque a queima das fitas ajuda a isso, ajuda ao espírito global. Hoje há muitas escolas, institutos, na altura nem tanto, e portanto aquilo formava-nos também, digamos assim, o orgulho de ser de uma faculdade e o orgulho de ser da Universidade do Porto, que me parece absolutamente fundamental. E isso vai ficando, tanto faz termos 40 e tal anos, 50 e tal como eu tenho, 60 e tal como outros têm, ou 70 e tal, eu acho que isso vai ficando. Até direi que à medida que o tempo avança, esse sentimento de pertença à Universidade, neste caso à Universidade do Porto, vai até aumentando, Nós vamos valorizando mais o nosso passado à medida que o tempo avança e, portanto, eu hoje tenho um grande sentimento, um certo orgulho, uma parte emotiva, digamos assim, relativamente à Universidade do Porto como um todo, à Faculdade de Economia, mas à Universidade do Porto como um todo, o tal UP do cartão de visita que nós punhamos e que eu ainda hoje mantenho, e naturalmente foram 5 anos e tal da minha vida, mas extraordinariamente marcantes, ou seja, eu lembro-me que hoje faço contas a 4, 5 anos, muito facilmente, quer dizer, programamos a 4, 5 anos as coisas muito facilmente. Na política um mandato são 4 anos, não é? E a coisa passa rapidamente. Bom, eu quando entrei na faculdade, quando estava no primeiro ano, no segundo ano, ainda faltam 5 anos, ainda faltam 4, ainda faltam 3, digamos que o tempo é vivido de outra maneira e, portanto, com muita intensidade e nessa medida é mais tempo do que aquele que realmente é. O tempo psicológico é maior que o tempo de calendário. Portanto, aquele tempo, se eu for ver em percentagem da minha vida, não é 5 anos e tal a dividir por 57, que é a minha idade, é muito mais do que isso. É uma percentagem na minha vida muito mais que essa simples conta.